Olá, tudo bem? Hoje nesta aula nós vamos corrigir a semana 3 do PET 5 do primeiro ano do ensino médio. Será uma matéria que vocês já viram no nono ano, tá? Mas está sendo aqui revisada, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Ok? Vamos lá? Bom, sempre que falarmos de triângulo retângulo, nós vamos identificar este triângulo através de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Este ângulo de 90 graus, ele é sempre identificado com esse quadradinho e uma bolinha no meio, 90 graus. E também, dentro do triângulo retângulo, a gente sempre tem que lembrar de Pitágoras, do Teorema de Pitágoras. O que significa o Teorema de Pitágoras? Ele fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É o que está escrito aqui, olha. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa, ela sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo. E ela sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, que é o lado A, que é representada pelo segmento CB. E os outros dois lados são os catetos. Os catetos, eles sempre vão se encontrar e irão formar o ângulo de 90 graus, tá? Porém, a gente sempre vai ter também, identificando na trigonometria, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa identificação, tem uma aula introdutória que eu fiz, tá? Tá aqui no link na descrição do vídeo. Vocês podem clicar e vão direto para a aula, que lá vai estar identificando e explicando certinho quem é o cateto oposto, adjacente, como vocês fazem para identificar. Aqui, ó, pegando o exemplo, rapidamente, nós temos aqui o ângulo alfa, tá? Eu tenho, a partir do ângulo alfa, se eu estou trabalhando com este ângulo, eu vou identificar quem é o oposto e quem é o adjacente. Antes disso, a gente identifica a hipotenusa. Então, aqui está a minha hipotenusa, maior lado e oposto ao ângulo de 90 graus. E o cateto oposto vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, o ângulo que eu estou trabalhando. Então, este cateto CA, ele é oposto, veja bem, ele não ajuda, ele não encontra com este ângulo alfa, tá? Ele é oposto a ele. E o cateto adjacente, ele está próximo do ângulo. Ad significa junto, então ele está junto do ângulo alfa. O cateto oposto não encosta neste ângulo. O adjacente ajuda a formar este ângulo. Vocês têm que saber identificar isso para a gente estar trabalhando com seno, cosseno e cotangente, ok? Então, olha só, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos 3 razões trigonométricas que a gente trabalha com ela, tá? Seno, cosseno e tangente. E o que é uma razão? A razão é uma divisão. Então, a gente vai trabalhar sempre na forma fracionária. Então, o que é o seno? O seno, a razão trigonométrica do seno, ela é formada com quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. É assim que a gente escreve a razão do seno. A razão do cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu gosto de colocar para a gente fixar uma formulinha, um jeito de vocês gravarem, tá? Eu brinco que ele é formado por 2 cocas. Então, aqui eu vou colocar
os tracinhos da divisão, que é uma razão, e eu brinco que são duas cocas. Uma coca separada e uma coca na mesma fração. E aqui eu completo com quem? Com a hipotenusa. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui no caso, tá aqui alfa, alfa e alfa, porque o exemplo dado foi do ângulo alfa. Ok? Então, começando a correção, tá perguntando: considere o triângulo ao lado e tá pedindo para a gente identificar quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, nós vamos identificar cada cateto aqui. Vamos começar pela hipotenusa. A hipotenusa, ela é sempre o contrário ao ângulo de 90. Então, quem é a minha hipotenusa? É o lado C. Então, aqui está a hipotenusa. Lado C. Ela não muda, tá ali. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Agora eu estou trabalhando com este ângulo aqui, ó, o alfa. Então, se eu estou aqui me posicionando no ângulo alfa, quem é o cateto oposto e o cateto adjacente em relação a ele? Vejam bem, cateto oposto está do outro lado, ele não encontra com o ângulo alfa. E o adjacente ajuda a formar o ângulo, olha. Então, em relação ao ângulo alfa, o oposto é quem? É o A. E quem é o adjacente? É o B. Porque eu estou aqui, ó, oposto, estou neste ângulo aqui agora. Oposto é o lado A e o adjacente é o lado B. Ok? Agora a gente vai se posicionar lá no ângulo beta. Agora eu estou aqui, ó, no ângulo beta. No ângulo beta, eu vou ter o oposto e o adjacente ao ângulo beta. A hipotenusa não muda. Quem é o cateto oposto? Olha, o oposto está aqui, ó, contrário. Já vai ser o lado B. E quem é o cateto adjacente? Esse que está formando o ângulo B. Vai ser quem? Vai ser o A. Então, para nós identificarmos quem é o oposto e quem é o adjacente, vocês vão ter que analisar em relação a qual ângulo, tá? Vocês estão trabalhando. E sempre a gente trabalha com relação aos ângulos agudos. A gente não trabalha, a gente não pensa no ângulo de 90, não. Ele identifica só a hipotenusa. Aí, depois a gente trabalha com o ângulo alfa e identifica quem é o oposto, quem é a hipotenusa. No beta, identifica quem é o oposto e quem é a hipotenusa. Ok? Então, essa primeira questão era basicamente isso. A 2. Em cada caso, determine seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos indicados nos triângulos retângulos. Nesse caso, o ângulo agudo que foi indicado aqui é o ângulo A. Então, nós vamos trabalhar com este ângulo. Eu preciso ter o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa. Porém, eu tenho somente duas medidas, olha. Eu tenho a medida 2 e a medida 7. Está faltando qual medida? Está faltando essa aqui. E qual lado é este? Vamos identificar o lado? Olha, ângulo de 90, lado oposto, ele é quem? A hipotenusa. O X e o 2 vão ser os catetos, tá? Então, eu tenho o 2 que é cateto e o X também que é cateto. Então, nós vamos encontrar um dos catetos primeiro, para depois encontrar quem? O seno, cosseno e tangente. Porque está faltando uma medida para mim. Então, vamos lá.
Vou começar com a hipotenusa e a gente vai ter que usar qual teorema aqui? Nós vamos ter que usar Pitágoras para nós encontrarmos este cateto. Então, Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? 7. Quem é um cateto? 2. Quem é o outro cateto? X. Se vocês inverterem isso aqui, vai dar a resposta errada. Então, é importante sempre vocês memorizarem hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado dá 4. Mais x ao quadrado. 49 menos 4 vai ser igual a x ao quadrado. 49 menos 4, 45. Vai ser igual a x ao quadrado. Raiz de 45. Depois que nós encontrarmos o x, que aqui deu x igual a raiz de 45, nós não podemos deixar a raiz dessa forma, nós temos que fatorar essa raiz. Então, fatorando 45, nós vamos dividir por 3, que vai dar 15, por 3 de novo, que vai dar 5, por 5, 1. Então, aqui ficou 3 ao quadrado vezes 5. X é igual a 3 ao quadrado vezes 5. Como eu tenho raiz quadrada e 3 ao quadrado, o 3 vem aqui para fora da raiz. Então, fica 3 raiz de 5. Então, o meu valor de x vai ser quanto? 3 raiz de 5, que é meu outro cateto. Agora sim, agora eu vou encontrar o seno, cosseno e a tangente. Então, vamos lá. Seno. Vamos decorar a nossa coca, que eu brinco, né, com vocês? Seno, cosseno e tangente. É formado por duas cocas. Uma junta, uma separada e uma na mesma razão. E aqui eu completo com quem? Com a hipotenusa. Agora, a gente vai colocar as razões trigonométricas aqui. Se eu estou querendo o seno de A, cateto oposto. Quem vai ser o cateto oposto? O 2. Cateto adjacente vai ser o 3, raiz de 5. E a hipotenusa 7. Então, a gente vai colocar cateto oposto 2, hipotenusa 7. Não tem como simplificar, fica assim. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. 3 raiz de 5 sobre 7. E a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 2. Cateto adjacente, 3 raiz de 5. Bom, para vocês começarem o problema, vocês tiveram que encontrar, então, o valor de um dos catetos, tá? Chegando aqui, não era uma raiz, né? Não era um quadrado perfeito, 45, então não tinha raiz exata. Fatoramos a raiz, ficou 3 raiz de 5. E a partir daí a gente jogou na fórmula das razões trigonométricas. Ok? Então, agora nós vamos fazer o segundo triângulo que está aí. D. Este aqui também está faltando um dado, que é este valor aqui, ó, de x. E esse valor de x, ele é quem? Ele vai ser a hipotenusa. O 11 vai ser o cateto e o 60 também vai ser o cateto. Agora, qual cateto? Se eu estou posicionada aqui no ângulo D, o 11, ele está oposto ao ângulo D. Então, ele vai ser o cateto oposto. E o 60
ele está pertinho do ângulo D, então ele vai ser o adjacente. Então, já identificamos os lados do triângulo retângulo. Porém, eu tenho que encontrar o valor de x. Se eu tenho duas medidas de lado, vamos encontrar a terceira através de Pitágoras. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. Aqui não importa qual cateto, tá? Mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? X ao quadrado. Um dos catetos é 11 ao quadrado e o outro cateto é 60 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 11 vezes 11, 121. 60 vezes 60 vai dar 3.600. X ao quadrado dá 1.721. Opa, 1.000 não, né? 3.000, peraí. Somando aqui dá 3.721. Tirando a raiz, x vai dar 61. Então, o valor da hipotenusa é quanto? 61. Bom, a partir daqui, agora eu vou escrever as minhas três razões trigonométricas: seno, cosseno e a tangente. Vamos colocar a fração, duas cocas, uma separada e uma junto, e completo com a hipotenusa. Pronto. Sempre sugiro vocês já escreverem para não esquecer. Oposto, 11, hipotenusa, 11, hipotenusa, 61. Então, 11 sobre 61. Cosseno de D, cateto adjacente, 60 sobre 61. E a tangente, oposto sobre adjacente. Então, vai ser 11 sobre 60. 11 60avos. Pronto. A partir daí, nós já temos as nossas três relações trigonométricas. Ok? 3. Considere o triângulo ABC em que é retângulo em C. Costumem sempre identificar as nomenclaturas. Retângulo em C significa que o ângulo reto vai estar no vértice C. Então, vamos identificar ele aqui, ó. Retângulo em C. Pelo desenho, vocês já sabem. Mas não tinha o desenho ali do quadradinho, então, mas foi falado no enunciado. Então, vai lá e desenha, tá? Para esse triângulo, o seno de A, então, quer saber quem? Seno de A. Então, eu vou trabalhar com este ângulo aqui. É igual a quanto? Qual que é a fórmula do seno, a razão do seno? Lembram? Seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno do ângulo A. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, vamos identificar agora quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e o adjacente. Hipotenusa, contrária ao ângulo de 90, então 10 é hipotenusa. Se eu estou aqui no A, o oposto vai ser o 5. E o adjacente, 5, raiz de 3 é o cateto adjacente. Cateto adjacente. Bom, então agora a gente vai colocar aqui na forma. Cateto oposto, 5. E a hipotenusa, 10. Posso simplificar, dividindo por 5, fica 1 sobre 2. Então, seno de A vale quanto? Meio. 1 sobre 2. Ok? Miriam, mas eu não precisei trabalhar com o adjacente. Tudo bem, mas a gente
é bom a gente já identificar e deixar prontinho aí. 4. Na figura a seguir, há 3 triângulos retângulos, tá? Eu comecei aqui a marcar, por exemplo, aqui nós temos um triângulo, que é o NMT. Se eu andar mais um pouquinho aqui, olha, eu vou ter um outro triângulo, que é o MPS. E se eu puxar mais um pouquinho aqui, eu vou ter o terceiro triângulo, que é o maior, que vai ser MQR. Então, o que está mudando aqui, né, a gente muda. A gente está mudando o comprimento, né, e mantendo qual vértice? O M. Então, o vértice M, ele é o mesmo para todos os 3 triângulos. Então, agora a gente tem que analisar todos os 3 triângulos para ver quais dessas opções aqui está certo e qual que está errado. Então, olha só. Vamos começar aqui. O seno de alfa. Aqui está o ângulo alfa. Seno de alfa. Qual que é o seno de alfa? Vamos checar cada uma, tá? Seno de alfa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós estamos trabalhando aqui, ó. Cateto oposto e a hipotenusa. Aqui tem os meus 3 ângulos de 90. Cateto oposto pode ser o NT. Se eu trabalhar com esse triângulo menor, a minha hipotenusa é quem? MN. Ou pode ser PS, sobre a hipotenusa vai ser quem? MP. Ou ainda pode ser QR, sobre a hipotenusa agora, que é MQ. Então, aqui falou, seno de alfa pode ser uma dessas 3 opções aqui. NT sobre MN, então esse aqui já não é, esse está fora. Pode ser PS sobre MP, então aqui colocou MS, então essa aqui também está fora. Ou QR sobre MP. Então, para ser seno de alfa, tinha que ser uma dessas 3 aí, então não dá certo. Então, agora a gente vai identificar o cosseno de alfa. O que é cosseno? Adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa. Se a gente trabalhar com um triângulo menor, o adjacente vai ser quem? MT, hipotenusa MN. Ou triângulo do meio, MS, que é o adjacente, hipotenusa MP. Ou esse triângulo maior, o adjacente é o MR, sobre a hipotenusa MQ. Então, para ser cosseno, tem que ser uma dessas 3 aí. Vamos analisar. Aqui tá falando PS sobre MS. Não, tem nenhuma dessas 3 relações. Então, tá errado. Cosseno de alfa, MR sobre MQ. Ok. Aqui, ó. Então, essa aqui é a que tá correta. Das relações colocadas aqui, a letra D é a que está correta. Ok? 5. Um triângulo ABC, retângulo em A. Olha só a observação de novo. Retângulo em A. Você não tem triângulo desenhado. A gente vai desenhar esse triângulo. Se é retângulo em A, vocês já podem desenhar um triângulo retângulo e põe o vértice A lá no ângulo de 90 graus. Em que a gente deu 3 medidas. AB vale 8, BC vale 10 e AC vale 6. Vocês sabem que a maior medida é quem? A hipotenusa. Então, aqui vai valer 10. O AB vale 8, então esse aqui vai ser B valendo 8. E o AC vale 6.
Então, nós vamos ter aqui as 3 medidas. E a partir daí agora, nós vamos montar e checar cada relação dessa. Para ser tangente de B, olha só, aqui falou tudo em relação ao ângulo B, ao vértice B. Então, nós vamos olhar em relação a B. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto é 6 e o adjacente é 8. 6 dividido por 8 vai dar 0,75. Então, isso aqui é falso. Isso aqui está errado. Essa aqui também está errada. Então, agora a gente vai analisar o cosseno de B. Cosseno de B. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente vai ser o 8. Então, vai ficar 8, hipotenusa 10, que vai dar quanto? 0,8. Então, tá aqui, ó. Esse tá correto. 0,8. Mas vamos checar o seno de B? Seno de B é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é 6, hipotenusa é 10. Teria que dar 0,6. E aqui tá dando 0,75. Então, a resposta correta é essa do cosseno de B. 8 sobre 10, 0,8. Questão 6. Na questão 6, tá pedindo, te deu aí uma figura, tá? De um terreno em forma de quadrilátero e deu aqui os vértices A e C é 90 graus. É uma cerca em BD que divide o terreno em 2 partes. Aí falou, sabe-se que o lado AB e AD tem a mesma medida. Então, no caso aqui, esse é um triângulo retângulo isósceles que a gente fala. E a cerca BD mede o dobro do lado CD. O ângulo do vértice B do terreno mede. Então, quer saber este ângulo todo aqui, ó. O ângulo B, ele é formado por essas 2 partes que estão aqui. Porque vocês viram que o terreno, ele foi dividido. Então, ele é essas 2 partes. Porém, aqui vocês vão ter o triângulo ABD. O triângulo ABD, ele é chamado de triângulo isósceles, porque os 2 lados dele, os 2 catetos, possuem a mesma medida, x e x. Sempre quando vocês tiverem um triângulo isósceles, tá? Se os lados são iguais, os ângulos também vão ter a mesma medida. Gravem isso. Lado igual, ângulos opostos também vão ter a mesma medida. Então, aqui, neste triângulo ABD, se eu já tenho 90 do vértice A, o vértice B e o vértice D, do triângulo ABD, a gente vai ter 45 graus e 45 graus. Por quê? A soma tem que dar 180. 90 com mais 90. Então, fica faltando agora a gente encontrar essa parte para completar o ângulo. Essa parte eu vou chamar ela de ângulo alfa. Então, aqui tá faltando encontrar este ângulo alfa. Então, nós vamos trabalhar agora com este triângulo aqui, ó, BCD. Então, no triângulo BCD, nós queremos encontrar o ângulo alfa. Aqui vai ser o meu cateto oposto, o Y, e o 2Y vai ser a minha hipotenusa. Então, nós vamos trabalhar cateto oposto e hipotenusa. E a razão trigonométrica que traz cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de alfa. Então, seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Meu cateto oposto é y. A hipotenusa, 2y.
Continuando, seno de alfa vai ser igual. Eu posso simplificar, então ficou 1 sobre 2. Eu trouxe aqui duas tabelas trigonométricas para a gente lembrar que seno de alfa valendo meio, eu não sei quem é meu ângulo, esse alfa aqui é o que eu vou encontrar. Porém, eu já cheguei que o seno dele vale meio. Então, nessa tabela, eu trouxe uma parte da tabela geral para vocês. Aqui é a coluna do seno, aqui do cosseno e aqui da tangente. O seno valendo meio, eu tenho um ângulo de 30 graus. Mas, como a tabela do ângulo notável vocês têm que saber, vocês podem anotar aqui que o seno valendo meio é um ângulo de 30 graus. Então, o meu alfa mede 30 graus. Se alfa é 30, o ângulo B vai ser o quê? 45 mais 30. Então, B vai ser 45 graus mais 30 graus, que vai ser igual a 75. Então, aqui vocês tinham que ter conhecimento do triângulo isósceles, que ele mede 45 graus, os outros dois ângulos, né? Que são ângulos iguais. E depois vocês tinham que aplicar a trigonometria no triângulo BCD. Então, o ângulo B, 75 graus, letra B. 7. A figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento, tá o desenho do cabo, com uma de suas extremidades fixadas no solo e a outra fixada a uma distância de 0,8 metros, aqui, do mastro da bandeira. O ângulo formado entre o cabo e o solo é de 36 graus, então já me deu o ângulo, então eu vou trabalhar com esse ângulo. Aí o problema te dá, sabendo que seno de 36 é 0,59 e o cosseno de 36 graus é aproximadamente 0,81, o comprimento total do mastro em metros é de aproximadamente. Então, está todo aqui o mastro. Essa medida aqui eu já tenho. Então, falta encontrar o valor aqui de x, mas temos que somar com o 0,8, que é o mastro todo. Então, nós vamos encontrar x. Vejam bem, o 36 graus não é um ângulo notável. Sempre quando a gente não tiver um ângulo notável, o problema vai te informar, vai te dar a informação de seno, cosseno e tangente, e você vai escolher com qual que você vai trabalhar. Nesse caso, vamos identificar os lados. Aqui está meu ângulo de 90 graus, então o 10 é a hipotenusa, e o que eu preciso vai ser o cateto oposto. Então, eu vou trabalhar com a relação cateto oposto sobre hipotenusa, que é seno, que é a relação do seno. De quantos graus? De 36, que é o ângulo que está ali. Então, agora a gente vai substituir. Seno de 36, 0,59. Vai ser igual cateto oposto, x, e a hipotenusa, 10. Multiplico cruzado, x vezes 1x, 10 vezes 0,59, 5,9. Então, esse pedacinho aqui, do mastro para baixo, 5,9. Com mais 0,8, eu vou ter o mastro total. Então, o total do mastro vai ser 5,9 mais 0,8. Altura, que vai ser igual a 6,7 metros. Letra B. Ok? Então, pronto. Com isso, a gente termina a correção da semana 3 do PET volume 5 do primeiro ano. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre catetos, qual o cateto oposto, identificar, vai lá no link da aula introdutória. Ok? Abraços e até a próxima.
graus.